Romanos 7, de 13 a 25. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Oremos pedindo que Deus nos dê compreensão na sua palavra nessa noite. Sim, Pai, guia-nos, ilumina o nosso entendimento, para que nós vejamos as maravilhas da tua lei. Pedimos que tu nos conduzas na compreensão dessa passagem, que o Senhor aplique aos nossos corações, que o Senhor a use para mostrar a sua glória, a sua santidade, tua santidade e o nosso pecado e a nossa dependência de ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante do texto, ou do passo mais complicado do capítulo 7. Alguns autores e comentaristas diriam que, na verdade, nós acabamos de ler a passagem mais difícil de toda a carta aos Romanos. E uns poucos ainda vão dizer que é talvez a passagem mais complicada de todo o Novo Testamento. O problema é que aqui o apóstolo Paulo está falando na primeira pessoa e usando os verbos no presente, descrevendo uma experiência que, em alguns sentidos, em alguns pontos, não bate com a experiência cristã de maneira nenhuma, em nenhum momento e sob nenhuma circunstância. Ao mesmo tempo em que ele diz algumas coisas do tipo assim, eu tenho prazer na lei de Deus, que parece que só um cristão pode dizer. Então, ao que é que Paulo está se referindo aqui? Que tipo de experiência é essa? Ele está falando dele mesmo, daquilo que ele experimenta como cristão, frequentemente ou algumas vezes, ele está falando, se referindo a alguém outro, se alguém outro a quem ele está se referindo, ou, enfim, a questão última é, dependendo da resposta a essas perguntas, nós então vamos responder uma outra. De que forma esse texto fala a mim no dia de hoje? Qual o impacto dessa passagem na minha vida no presente? Eu gostaria de sugerir a vocês que aqui o apóstolo Paulo está continuando o que ele começou no capítulo 7. Ele está descrevendo ou falando a respeito dos efeitos da lei sobre a comunidade de Israel depois que ela recebeu toda a legislação mosaica lá no Monte Sinai e que tentou desesperadamente guardar sem nunca conseguir. Conforme nós já vimos nas mensagens anteriores, Paulo tinha feito várias declarações a respeito da lei de Moisés e da graça de Deus na justificação do pecador, que com certeza haveria de contrariar, perturbar ou, no mínimo, deixar confusos os seus leitores judeus em Roma, a quem essa carta era destinada. E Paulo, aqui no capítulo 7, ele antecipa esses questionamentos e provê algumas respostas para eles e para outros questionamentos também. Assim, no início do capítulo 7, se vocês se recordam, ele fala o que é que ele quer dizer com o fato de que nós precisamos ser livres da lei, afirmação que ele fez no capítulo 6 e deixou solta. E aqui no capítulo 7 ele explica o que significa ser livre da lei e por que é que nós precisamos ser livres da lei. Não significa que a lei é ruim, também não significa que Deus vai abolir a lei.
O problema é que a lei é justa, santa e boa, e nós somos pecadores, estamos num casamento impossível. Ele usa, inclusive, a analogia do casamento para explicar essa nossa relação com a lei, e ele termina dizendo que Deus nos livra de debaixo do jugo da lei, nos matando em Cristo, acabando assim aquela nossa relação com a lei e a condenação que a lei nos traz. Isso ele falou nos versos de 1 a 6, que nós já vimos. Depois ele explica que a lei, embora boa, ela está ligada à nossa existência na carne, à existência do mundo, ao mundo não convertido, o mundo rebelde, como, por exemplo, no verso 5, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Paulo diz aqui nesse versículo 5 que quando nós vivíamos na carne, ou seja, quando nós não éramos cristãos, antes de conhecer Jesus Cristo, a lei operava em nós e ela provocava em nós o pecado, toda sorte de paixão. É por isso que nós precisamos estar livres da lei, pelo efeito que ela produz em nós, E o efeito final, como ele diz no final do verso 5, é a morte. Ele diz que o pecado, essas paixões pecaminosas frutificavam para a nossa morte eterna, separação eterna, o sofrimento eterno no inferno. Então agora Paulo precisa explicar ou corrigir uma conclusão errada que algum leitor judeu faria em Roma. Paulo, você está dizendo, primeiro você disse que o que você disse sobre a lei dá a impressão de que a lei é pecado. Aí Paulo diz, mas de forma nenhuma. É o que ele diz aí do verso 7 até o verso 12, que foi nossa última mensagem, não é? Eu não estou dizendo que a lei é pecado, o que eu estou dizendo é que eu só teria conhecido o pecado se fosse através da lei, e que a lei então provocou em mim toda sorte de pecado, e que sem a lei o pecado estava morto, mas vindo a lei o pecado reviveu e eu morri. Então o problema não é a lei, o problema sou eu, pecador. Então é por isso que nós precisamos ser livres da lei. Eu não conclua das minhas palavras que eu estou dizendo que a lei é pecado, mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. E ao dar essa explicação, Paulo fez uma série de outras afirmações a respeito da lei, do tipo assim, a lei ela traz a morte. A lei traz a morte. Do verso 7 até o verso 11, ele diz, a lei provoca, a lei reviveu o pecado e me matou, está aí no verso 9. A lei eu pensava que era para a vida, mas ela é para a morte, está aí no verso 10. O pecado usou a lei e me enganou e por ela me matou. Então, porque Paulo disse essas coisas, um judeu poderia então, um judeu chato, né? Vocês estão vendo. Ele iria dizer o seguinte, bom, primeiro você disse que a lei é pecado. Paulo diz, não, a lei não é pecado, mas eu só teria conhecido o pecado se fosse por intermédio da lei. Porque a lei provocou o pecado e o pecado me matou. Aí o judeu, então você está dizendo que a lei é mortal, a lei é morte. Aí Paulo diz, não é isso que eu estou dizendo. A lei não é morte, mas ela usa o pecado. Através da lei, o pecado me mata. E essa é a explicação que Paulo vai dar a partir do verso 13 até o verso 25. O problema, quando Paulo explica isso, que é o texto que nós vamos ver hoje à noite, é que ele continua usando aquele recurso que nós vimos na última mensagem, de falar na primeira pessoa. Eu. Pelo menos 9 vezes, do verso 7 até o verso 12, Paulo usou o eu, mim, me, os verbos na primeira pessoa, dizendo assim, eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei, o pecado usando a lei me matou, o pecado foi revivido em mim através da lei. Então ele está falando na primeira pessoa, só que os verbos estão todos no passado. E nós chegamos então à conclusão que Paulo estava descrevendo, falando como se fosse um judeu lá no deserto, depois de ter recebido a lei de Moisés, dada no Monte Sinai, tentando agradar a Deus, recebendo a lei como caminho de vida e descobrindo que ele não conseguia guardar nenhum dos mandamentos que foi dado na lei. Então ele falou no passado, se referindo àquela experiência, com o objetivo de explicar que a lei não é pecado, o problema somos nós. E Israel descobriu isso no deserto. Mas agora Paulo continua a falar, nessa passagem que eu li, do 13 ao 25, ele continua a falar, eu, vocês perceberam na leitura.
Só que ele está usando os verbos no presente. Então, é como se ele estivesse descrevendo uma experiência atual que ele está vivendo. E essa é a leitura imediata que uma pessoa faz quando se depara com essa passagem. Inclusive, ela lê e diz: eita, é minha experiência aqui, ó. Paulo, né? Tem vezes que Paulo pisava na bola, Paulo cometia pecado, Paulo tinha essa luta dentro dele, né? Ele queria fazer o bem, às vezes fazia o mal, às vezes Paulo acertava, às vezes Paulo errava, aí a pessoa se identifica com essa passagem e até diz assim: se aconteceu com Paulo, né? Muito mais comigo, né? A pessoa até dá uma esperança, né? Dá um suspiro aliviado. Mas eu tenho uma má notícia para você hoje à noite. Essa passagem não está falando de uma experiência cristã. Paulo não está descrevendo aqui a experiência normal do cristão. Até porque aqui não tem nenhum conflito, tipo assim, às vezes eu acerto, às vezes eu erro, às vezes eu faço bem, às vezes eu faço mal. O que nós temos aqui é uma completa derrota. O eu aqui não faz o bem nenhuma vez, nenhuma. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não acerta uma. Se isso aqui está descrevendo a sua experiência, você está em maus lençóis. O eu daqui é o eu não convertido. É o eu não convertido. Por que Paulo fala eu, então, e ele fala no presente? Nós já respondemos essa indagação na mensagem anterior e a resposta é a mesma. Ao usar o eu, Paulo está puxando o leitor para dentro da experiência. Ele está se referindo à sua audiência judaica em Roma. É como se ele dissesse: eu, judeu como vocês, sei que a lei é boa, mas nós não conseguimos guardar a lei, nós judeus. E a referência que ele faz, a audiência que ele se dirige, é aquela audiência que começou lá no Monte Sinai, no deserto, milhares de anos passados, passando por toda a existência do povo israelita até os judeus da sua época. Tanto é que, se eu fosse dar um título aqui, aliás, eu vou dar esse título para essa mensagem na hora que for para a internet, 7 confissões de um judeu depois da sua conversão. Ele olha para trás, depois de convertido, e ele confessa 7 coisas que ele não percebeu na época. Por isso que ele usa o eu. E é por isso que ele usa no presente, porque ele quer trazer os judeus da sua época para dentro da experiência. O que temos aqui, então, é a descrição vívida que Paulo faz do fracasso, da angústia e da agonia de um judeu que tenta guardar a lei e simplesmente não consegue. Por isso, a primeira pessoa do singular, por isso os verbos no presente, porque é uma descrição continuada. Na verdade, então, o que ele descreve aqui, como nós dissemos, não é um conflito, mas uma derrota completa. Por favor, não me entenda mal. Ao dizer que Romanos 7, de 13 a 25, não está descrevendo a experiência do cristão, eu não estou dizendo que o cristão não tem conflitos. Ele tem conflitos. Você encontra, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo falando do fruto do Espírito e as obras da carne. Mas ele diz lá que nós andamos pelo Espírito e nós não satisfazemos os desejos da carne. Então ali, de fato, é um conflito. O cristão sente o apelo da carne no coração. Ele sente o chamado do pecado no seu coração. Só que ele vence. Ele não vence sempre, como deveria, mas ele vence. Ele domina o pecado. Ele não se deixa levar pelas tentações. Ele faz aquilo que é certo. Ele cumpre a vontade de Deus na sua vida. Então, mas há um conflito no coração do cristão. O que eu estou dizendo é que Romanos 7 não está falando desse conflito. O que não significa que não haja um. Apenas a pergunta é: do que é que Romanos 7 está tratando? E a resposta é: ele não está descrevendo a experiência do crente, até porque o que você tem aqui é derrota completa, contradiz o que ele diz no capítulo 6, onde ele fala que nós somos libertos do pecado, não somos mais escravos do pecado, e contradiz o que ele vai dizer no capítulo 8, quando ele vai falar da vida do Espírito na vida de vitória. Ou seja, o que está sendo descrito aqui é a experiência de um judeu debaixo da lei, esclarecido, que compreende a lei, que gosta da lei, tem prazer na lei de Deus, com todas as suas forças, tenta guardar, e então chega à inevitável conclusão: miserável homem que eu sou. Não consigo. Então é disso que o capítulo 7 trata nessa passagem, essa é a minha proposta aqui para vocês. Uma outra observação é que Paulo, ao fazer essa descrição desse conflito, não é?
que está aqui, que não é uma derrota mesmo, ele fala do ponto de vista cristão. Eu até já usei essa experiência aqui, já usei essa ilustração aqui domingo passado, e eu vou mencionar de novo porque eu acho que ela é apropriada. Durante o tempo em que eu vivia longe de Deus, os pastores que tentaram me converter vinham com aquela abordagem: eu sei que você não é feliz. Que a gente geralmente faz isso para poder dizer para a pessoa que se ela vier para Cristo, ela vai ser feliz. Só que minha resposta inevitavelmente era: mas como assim? É claro que eu sou. Eu gosto de farra, gosto de bebida, gosto de violência, gosto de imoralidade. Tudo isso eu faço, gosto de viver em tudo isso, claro que eu sou feliz. Não quero nada da sua religião me limita, me proíbe, não quero absolutamente nada. Então, se você me perguntasse naquela época: você é um pecador feliz? Eu diria: claro que sou. Como muitos vão dizer a vocês hoje que são, gostam da vida que levam. Só que depois da minha conversão, depois que Cristo mudou minha vida e o meu entendimento, hoje eu olho para trás e percebo alguma coisa que eu não percebia naquela época: o grande vazio do meu coração, a angústia profunda da minha alma em que eu vivia e que na época eu não conseguia perceber, mas hoje, olhando para trás, eu percebo que estava lá o tempo todo, disfarçado, sutil, irreconhecível, imperceptível, silencioso, mas estava lá, comendo a minha alma por dentro, roendo o meu coração por dentro. Só que na época, se você me perguntasse, eu não ia admitir. Então, o que Paulo está fazendo aqui é descrevendo essa experiência do judeu debaixo da lei da perspectiva cristã. Um fariseu jamais admitiria isso que Paulo está dizendo aqui. Porque como é que era o fariseu? Era aquele tipo que chegava no templo e orava dizendo: Deus, graças te dou que eu não sou como os demais homens. Eu guardo a tua lei, faço bem, cumpro todos os mandamentos. Não sou feito esse publicanozinho que está aqui ao meu lado, que é um pecador miserável e sem vergonha. Essa era a visão que o judeu tinha de si, de justiça própria, de que ele podia guardar a lei, podia cumprir os mandamentos de Deus. Só que agora Paulo olha e diz: eu já fui assim também. Agora eu vejo a verdade. Agora eu sei qual é a verdade. Então, se eu for dar um título a essa passagem aqui, então eu daria exatamente essa: Confissões de um judeu depois de sua conversão a Cristo. Ele olha para trás e agora ele sabe qual era a verdade que ele não via naquela época. Vamos então para a análise do texto. Eu vou começar então com o verso 13, onde Paulo corrige aquela conclusão falsa que eu já mencionei. Verso 13 ele diz assim: acaso o bom se me tornou em morte? O bom aqui é a lei, porque no verso anterior ele tinha dito que a lei é boa. Veja aí no verso 12: por conseguinte, o mandamento é bom. E esse bom se me tornou em morte, ou seja, o mandamento de Deus, a lei de Deus, ela se tornou em morte para mim? Ela é morte? E a resposta de Paulo é: de modo nenhum. De modo nenhum. E ele explica então por que é que a lei é usada pelo pecado como instrumento de morte. Está no verso 13 ainda. Ele diz: o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, me causou a morte, a fim de que pelo mandamento, através da lei, se mostrasse sobremaneira maligna. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: para que o pecado mostrasse toda a sua maldade, toda a sua malignidade, ele me mata usando uma coisa boa. É nisso que está a malignidade do pecado. Ele mata o pecador usando uma coisa boa. E que coisa boa é essa? A lei. Então, não é que a lei é morte, mas o pecado usa a lei para matar. E com isso fica clara a crueldade, a maldade e a malignidade do pecado. Toda a dimensão da profundidade da sua pecaminosidade. Fica evidente através disso. Eu nunca esqueço uma cena do filme O Resgate do Soldado Ryan. É um episódio em que um soldado alemão, ele luta com um americano no primeiro andar de uma casa, estão os dois sozinhos, e o alemão consegue subjugar o americano, né? E se deita sobre ele, o imobiliza, puxa um punhal, uma faca, começa a enterrar lentamente no coração do americano. E enquanto vai enterrando, vai falando, dizendo coisa boa. Não é nada pessoal, né?
não é nada pessoal. Eu nem lhe conheço. Você deve ter família, né? Tá, mas entende, não é nada pessoal. A vida é assim, né? Há quem ganha, há quem perde, tal, e metendo a faca. É uma das cenas mais horripilantes, tem muitas horripilantes nesse filme, mas essa é realmente uma das mais cruéis. Entende? É mais ou menos essa figura. A lei me mata usando uma coisa boa, dizendo palavras bonitas. O pecado me mata, aliás, usando uma coisa bonita que é a lei, palavras boas, palavras que vêm de Deus. Enquanto isso, a faca está entrando. É isso que ele diz aqui. Vamos ler outra vez, verso 13. O bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se revelar como pecado, ou seja, para mostrar toda a sua natureza, por meio de uma coisa boa, que é a lei, me causou a morte, a fim de que, pelo mandamento, pelo uso da lei como instrumento de morte, se mostrasse sobremaneira maligno. Ou seja, isso acontece para que fique claro o que é o pecado, toda a dimensão da sua perversidade. O que vem em seguida são 7 confissões de Paulo, e que são decorrentes disso aqui. Ou seja, ele vai descrever esse processo em que o pecado me mata usando a lei. Ele produz a minha morte usando uma coisa boa. Então isso está descrito na experiência do verso 14 até o verso 25, sob a forma de 7 confissões, que eu vou trazer para vocês agora. A primeira confissão está aí no verso 14. Bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Eis aqui a primeira confissão desse judeu debaixo da lei, confissão que é percebida por Paulo depois da conversão. Os judeus sabiam que a lei era espiritual, né? Veja como ele diz aqui no início do verso 14, porque nós bem sabemos que a lei é espiritual. Quem é esse nós que sabe que a lei é espiritual? Os judeus, naturalmente. Os judeus sabiam que a lei era dada por Deus, que a lei era divina e que ela expressava a santidade de Deus. Quanto a isso, não tinha a menor dúvida. O problema é o que o judeu descobre a respeito de si. 2 coisas ele descobre a respeito de si. A primeira, ainda no verso 14, eu todavia sou carnal. Se a lei é espiritual, eu, contudo, sou carnal, estou preso à minha natureza pecaminosa, a inclinação do meu coração é para fazer o mal. Então eu tenho aqui uma lei que é de Deus, que é espiritual, mas eu sou carnal. São 2 coisas opostas, são 2 coisas incompatíveis. A lei é espiritual, mas eu sou carnal. E pior, é a segunda descoberta que o judeu confessa aqui. Eu sou vendido ao pecado como escravo. Final do verso 14. Sou vendido à escravidão do pecado. Eu estou preso ao pecado como um escravo. O pecado é o meu patrão, ele me domina, é ele que dá as ordens. Ele é quem me orienta, ele é que me controla. Eu sou vendido, eu fui vendido. Quando Adão pecou lá no paraíso, ele vendeu toda a raça humana ao pecado. É isso que nós somos, nascemos escravos, vendidos ao pecado pelo pecado do primeiro homem. A lei é espiritual, mas eu sou carnal, e além de ser carnal, eu estou vendido como escravo ao pecado, que é o meu Senhor e o meu patrão. Ou seja, não tem como eu obedecer à lei, não tem como eu fazer o que a lei manda, fazer o que é certo, por conta dessa incompatibilidade. E daí vem as demais confissões. Segunda confissão, está no verso 15 a 16. Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Aqui nessa segunda confissão, Paulo, falando pelo judeu, ele diz que detesta o mal que a lei condena, e ele preferia fazer o bem que ela manda, mas simplesmente não consegue. Veja aí, no verso 15. Eu não compreendo o meu modo de agir, pois eu não faço o que prefiro. Ou seja, ele prefere fazer o bem. Ele conhece a lei de Deus, tem conhecimento da vontade de Deus, e ele prefere obedecer, prefere fazer o que é certo.
Ele prefere fazer o que é certo. O judeu condenava todas as práticas pagãs. Ele condenava a imoralidade, a idolatria, a corrupção dos gentios e dos pagãos, denunciava todas essas coisas que eram denunciadas pela lei de Deus, que ele diz que é boa. Contudo, ele diz aqui, no fim do verso 15, eu não faço o que prefiro. Eu, com a minha cabeça, eu sei que o adultério está errado, eu condeno isso nos pagãos, mas eu não consigo parar de adulterar, não consigo parar de roubar, não consigo parar de mentir. Eu sei que está errado, eu prefiro fazer o bem, mas eu simplesmente não consigo obedecer à lei de Deus. Não faço o que prefiro, sim o que detesto. E nesse caso, diz ele, no verso 16, eu consinto que a lei é boa. O problema não é a lei é boa. O problema sou eu que sou carnal, vendido debaixo da escravidão do pecado. Eu prefiro o bem, mas eu não consigo fazer o bem. É a segunda confissão dele. Que gerava um conflito, não é? Eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, eu faço justamente aquilo que eu odeio, diz ele. Terceira confissão, no verso 17 a 18. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Aqui nessa terceira confissão, Paulo diz que a lei é boa, ele quer obedecer à lei, mas ele percebe que na carne dele não habita bem nenhum, isso é, não tem capacidade alguma, força nenhuma para fazer o que a lei manda. Eu sei que, nesse caso, verso 17, não é? Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aqui ele está dizendo qual é a razão pela qual ele nunca consegue fazer o bem que ele sabe que deve fazer. E a razão pela qual ele faz o mal que ele odeia e que não quer fazer é porque o pecado habita em mim. O pecado habita em mim não significa que o pecado é apenas um hospedeiro, mas que ele tomou conta do coração, ele controlou o homem como um todo. Ele quer o bem, mas ele não consegue obedecer a Deus. Ele não tem poder para isso. Veja aí o verso 18. A sua vontade, a sua capacidade, o seu arbítrio estão enfraquecidos, amortecidos, aleijados pelo pecado. Ele simplesmente não tem forças, não tem vontade, não tem disposição, embora na sua mente ele saiba o que é certo e o que é errado, mas ele simplesmente não consegue fazer. Ele não quer fazer. Ele quer assim. A mente dele sabe que aquele é o caminho certo, mas ele não encontra em si a força necessária para fazer aquilo que a lei manda. A quarta confissão está no versos 19 e 20, quando ele diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Aqui nessa quarta confissão, Paulo diz que ele prefere o bem que a lei manda, mas ele acaba fazendo somente o mal que a lei condena. Ou seja, ele reitera: eu prefiro o bem, mas, diz ele, não consigo fazer. Ao contrário, eu faço exatamente o mal que a lei proíbe, o que leva Paulo a concluir que dentro dele habita o mal que o domina, a ponto dele falar como se tivesse duas vontades aí no verso 20. Já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Porque ao querer fazer o bem, aqui vem a próxima confissão, que é a quinta confissão, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ou seja, toda vez que eu tento fazer o que é certo, eu não consigo ir em frente, porque eu sou impedido por uma lei maior, por um poder maior que está no meu coração e que é maior do que o meu conhecimento, que ele chama aqui a lei do pecado. Verso 21, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. E essa lei, esse princípio, esse poder do mal que reside nele, que mora nele, impede que ele faça o bem, não permite que ele vá adiante na obediência a Deus e em fazer o que é certo. A sexta confissão dele está aí, do verso 22 até o verso 23, e é talvez de todas a mais surpreendente. Ele diz no verso 22 e 23, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus.
Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, Paulo aqui está confessando que internamente, no homem interior dele, ele conhece, aprova e gosta da lei de Deus. Tem o prazer na lei de Deus, diz ele. Paulo já tinha dito isso. Para a gente não pensar que Paulo aqui está começando um assunto novo, ele na verdade já tinha falado a respeito dessa atitude positiva que o judeu tinha para com a lei. Volta aí comigo para o capítulo 2, a partir do verso 17. Paulo se dirige aos judeus. Ele está dizendo: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, eu estou no verso 17 do capítulo 2, tu tens por sobrenome judeu, ou seja, teu nome é judeu, repousas na lei, ou seja, o judeu tinha recebido a lei, sabia que a lei tinha vindo da parte de Deus e descansava nesse fato, repousava, ou seja, estou garantido, estou tranquilo, Deus me deu a lei, ele repousava na lei. Te glorias em Deus. O judeu se gloriava em ter conhecimento do único Deus verdadeiro, porque Deus não tinha se revelado às outras nações, Deus tinha se revelado à nação de Israel através de Moisés pela lei. O judeu se gloriava nesse fato de que ele tinha conhecimento de Deus. Verso 18: tu que conheces a sua vontade. O judeu conhecia a vontade de Deus, tinha recebido os 10 mandamentos e outros mandamentos, sabia que Deus não gostava de adultério, de prostituição, de mentira, de roubo, de assassinato, de desobediência, de desrespeito, de maledicência. Deus não gostava de nada disso. Deus apreciava a verdade, a virtude, generosidade, o amor, a compaixão, a misericórdia. O judeu sabia disso. Ele sabia de tudo isso, estava na lei que ele recebeu. Conheces a vontade de Deus. Não só conhecia, verso 18, tu aprovas as coisas excelentes, que são as coisas da lei de Deus. O judeu aprovava, quando a lei dizia adorar a Deus e não os ídolos, isso é bom, o judeu, é isso mesmo. Quando falava, tem que proteger a família, cuidar dos filhos, o judeu, claro, eu aprovo tudo isso. Nós temos que proteger a propriedade do próximo, por isso você não pode tirar nada que pertence ao seu próximo, claro, eu aprovo isso, está absolutamente certo. O judeu fazia isso. Ele tinha conhecimento. Ele preferia a lei, ele optava pela lei, sabia que a lei vinha de Deus, sabia de tudo isso. Final do verso 18, tu és instruído na lei. Ele conhecia a palavra de Deus profundamente, e não só isso, verso 19, estás persuadido de que é guia dos cegos e luz dos que se encontram em trevas. Ou seja, ele conhecia a verdade que não havia sido dada a mais ninguém. Os outros povos estavam em trevas, mas o judeu tinha a luz da lei e da verdade. Verso 20, tu és instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e na verdade. Então, queridos, o judeu, e aqui não é o judeu convertido, é a nação de Israel, e no meio dela havia centenas e centenas de judeus não convertidos. Israel recebeu a lei e gostava da lei, tinha prazer na lei, reconhecia que ela era santa, que ela era verdadeira. Mas, veja o que é que Paulo diz aqui, antecipando Romanos 7, verso 21. Tu que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Ou seja, essa passagem do capítulo 2 é apenas uma antecipação do que Paulo vai descrever em mais detalhes no capítulo 7. E aqui ele diz exatamente isso. Voltando agora para o capítulo 7, no verso 22, ele diz, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Israel podia dizer isso. Um judeu não convertido podia dizer isso, porque ele tinha recebido a lei como se fosse o caminho da salvação, como diz lá em Romanos 2. Tenho prazer na lei de Deus, contudo, e essa é uma constatação que naquela época eles não fariam, mas que Paulo faz agora que é crente. Contudo, verso 23, eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Que diferença de Romanos 6, onde Paulo diz que nós não somos mais prisioneiros do pecado. Que diferença de Romanos 6, onde o cristão é declarado livre da escravidão da lei, da escravidão e do domínio do pecado. Aqui esse homem está vendido, é prisioneiro do pecado como escravo. Ele sabe na sua mente, ele sabe na sua consciência que a lei é verdade, que a palavra de Deus está correta, o bem que ele deve fazer,
contudo, ele não consegue. E finalmente, a última confissão dele está no verso 25, quando ele diz, no final do verso 25, esqueça a primeira sentença, eu vou dizer por quê. No final do verso 25 ele diz, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. A minha mente está presa à lei de Deus porque me foi dado esse conhecimento. Eu recebi a lei, fui circuncidado, faço parte do povo de Deus. Recebi a aliança, todas as promessas, a esperança messiânica. Todas estas coisas eu considero verdadeiras. Mas eu também sou escravo do pecado e eu não consigo obedecer essa lei. Eu não consigo fazer o que é certo. E aí, ele dá aquele grito que Paulo antecipa no verso 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a razão pela qual a lei de Deus foi dada, para que o judeu desse esse grito, para que ele dissesse, miserável homem que sou, miserável é a palavra que está no original, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem é que vai me livrar dessa situação em que eu sei o certo, mas não consigo fazer? Eu não vejo saída, não tenho forças em mim mesmo. Dentro de mim só habita o mal. Eu faço o mal que eu detesto, o bem que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço. Quem vai me livrar disso? Porque eu não consigo mais. O alvo de Deus é levar-nos a esse ponto de desespero. Porque só pode haver salvação se você gritar isso. Se você não chegar a esse ponto aqui, você não pode ser salvo. Esse é o ponto em que o pecador finalmente se rende e diz, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que me liberte, porque pela minha própria força, meu esforço, minha moralidade, minha religião e minhas obras, eu não consigo. E se você não chegou a esse ponto, não pode haver salvação. Porque qual é a resposta que Paulo sussurra no ouvido do fariseu desesperado, gritando, quem vai me livrar dessa situação? Eu finalmente entendi, não é pela lei, não é por obras da lei, não é por mim mesmo, então eu estou perdido, estou condenado, estou morto pela lei. Quem vai me livrar dessa situação? Paulo chega no ouvido dele e diz, Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Mas continua. Aí Paulo fecha o parênteses. Faz a última confissão. Aí ele confessa a última parte. Eu sou escravo da lei do pecado. Aí Paulo diz, agora muito bem. Capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que condenação é essa? A que ele acabou de descrever no capítulo 7. Essa condenação, ela não tem mais para quem está em Cristo Jesus. E aí o capítulo 8 é a exposição disso, dessa nova vida, no Espírito, em que nós estamos livres da condenação da lei. Por isso, volto a dizer, o que está sendo descrito aqui é uma experiência pré-cristã. Inclusive, Martin Lloyd-Jones acha que a descrição que está sendo feita aqui é de um pecador que está debaixo de convicção de pecado, pronto para se converter. Me parece que é o caso mesmo. Paulo está descrevendo a situação do homem debaixo da lei que finalmente se conscientiza de que ele não pode, por si mesmo, se salvar. O resultado final do processo é esse grito de socorro que deve brotar do nosso coração e do seu coração. Muitas pessoas querem ser salvas hoje, querem ir para o céu, querem receber o perdão de Deus, mas não existe nenhum quebrantamento. Eu não ouço nenhum grito. Ao contrário, elas vêm para Deus reivindicando de Deus. Vêm para Deus cheia de direito. Já viram isso? Pecador que chega para Deus cheio de direito. Diz, não, eu quero na hora que eu quiser me converter, eu me converto. E além do mais tem o seguinte, por que o senhor não vai me aceitar? Se eu aceito os outros, por que o senhor não me aceita? O senhor tem um dever de me aceitar. E já vou dizendo, se eu me converter, eu já vou querer cura das minhas doenças, uma casa nova e um emprego melhor.
Já vou avisando. E dá de volta logo o que é meu. Aproveita e restitui o que é meu. Conhece isso? Essa atitude de gente que vem para Deus assim? Que diferença da verdadeira conversão. Você tem que chegar a Deus assim. Miserável homem que sou. Tem esperança para mim, Deus? O Senhor aceita um pecador? O Senhor não quer perdoar-me? O Senhor vai me lançar fora? Eu sei que eu não mereço nada. Se o Senhor me lançar fora e mandar para o inferno, é justo, porque eu sou um pecador miserável. Está aqui a minha confissão. Eu nunca fiz nada certo. Eu sei que o Senhor não tem um dever nenhum de me receber, mas tenha misericórdia de mim, pecador. Lembra dessa oração? Foi feita por quem? Pelo publicano lá no templo. Quando subiu com o fariseu para orar, o fariseu estava lá batendo no peito e dizendo: não, eu guardei a lei, guardei a lei, está tudo bem comigo. Esse publicano aqui, o coitado do publicano não ousava nem olhar para o céu, ele batia no peito, de longe e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Enquanto você não chegar nesse ponto, você não receberá o perdão de pecados. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá sua graça aos humildes. Você tem que chegar diante de Deus de cabeça baixa, humilde, quebrantado, e dizer: Deus, se o Senhor tiver misericórdia de mim, se o Senhor quiser ter compaixão de mim, eis-me aqui. Perdoa-me, eu já sei que sou um pecador, que não mereço nada, que por mim jamais eu terei perdão dos meus pecados. É isso que Romanos 7 quer ensinar para nós. Algumas lições eu resumi aqui. Primeira, essa passagem deixa claro a malignidade do pecado. Como o pecado é maligno, porque ele me mata usando uma coisa boa, a lei de Deus. Segundo, pessoas que não são convertidas, elas podem conhecer, aprovar e mesmo ter prazer no que é certo, justo e verdadeiro. Não precisa ser judeu para isso. Em Romanos 1, Paulo fala que Deus se revelou na consciência dos ímpios. Diz que pela natureza as pessoas podem perceber que há um Deus e que esse Deus, ele antecede a criação e que esse Deus tem regras. No capítulo 2 de Romanos, Paulo diz que Deus gravou no coração do homem a sua lei, de forma que até os pagãos eles fazem um exercício de julgamento e isenção diante de questões éticas. Então mesmo um pagão, ele tem isso, ele sabe o que é certo. Leia Sêneca, leia os estoicos, que falam do belo, do virtuoso. Filósofos que eram pagãos não tinham conhecimento do cristianismo, mas eles tinham conhecimento de que tinha leis, que tinha verdade, que tinha certo e que tinha errado. De onde vem isso? A não ser da imagem de Deus em nós. O problema não é isso, nós sabemos, ninguém nasce ateu, nós sabemos. O problema é que nós não podemos. E o que é pior, nem queremos. E aqui o meu segundo ponto, terceiro. O quanto o pecado atingiu a natureza humana, escravizou a nossa vontade, aprisionou o nosso arbítrio. Por favor, não me venha falar de livre-arbítrio depois de Romanos 7. Destruiu o nosso poder de fazer o bem, o certo e o justo. Você vê que aqui o eu, ele não tem escolha. Ele sabe o que é certo, mas ele não consegue. Ele não tem força para isso, porque o pecado aleijou o arbítrio humano. É inclinado ao mal. Se Deus nos deixar as nossas escolhas, nós vamos escolher o mal sempre. Portanto, se Ele não tiver misericórdia de você e de mim, nós vamos permanecer nesse processo de morte causado pelo pecado, usando uma coisa boa. Se Ele não tiver compaixão de nós. Por isso eu quero dizer, terminando, que a lei de Deus foi dada para que o melhor de todos os homens fosse levado ao desespero e dar esse grito. E se você está aqui nessa noite, nessa situação, eu quero dizer que a resposta permanece a mesma. Se você do fundo do seu coração está gritando: miserável homem que eu sou, quem me livrará dessa situação, dessa escravidão e da morte que se aproxima por conta dos meus pecados? A resposta continua sendo a mesma: Jesus Cristo, nosso Senhor, morto e crucificado e morto pelos nossos pecados.
oferecido por Deus como propiciação pelas nossas iniquidades. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nessa noite eu queria convidar você a crer nisso, a desistir de você mesmo, a gritar do fundo do seu coração essas palavras e a pegar-se à oferta do Evangelho que Deus faz em Cristo Jesus, de que Ele na cruz do Calvário verteu o seu sangue para nos livrar da condenação do pecado, pois Ele levou a condenação do pecado sobre si, e para nos livrar da condenação da lei, porque Ele foi condenado em nosso lugar. Nele nós temos liberdade plena da culpa do pecado e da escravidão da lei. Bendito seja Deus pelo seu Evangelho, que você nessa noite descubra a liberdade que há em Cristo Jesus. Se você é crente e você diz assim: pastor, eu sei, eu entendi, mas eu ainda assim me identifico tanto com Romanos 7. Então talvez o que você precisa é aprender. Talvez a sua deficiência seja doutrinária. A vida cristã normal não é uma vida de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, de escravidão ao pecado, de viver em hábitos pecaminosos, vícios. Isso não é a vida cristã que nos é oferecida na Bíblia. Também a Bíblia não oferece uma vida de perfeição. O pecado, infelizmente, ele vai nos assediar até o fim dos nossos dias, mas com certeza isso que está descrito aqui não é o que Deus espera de quem é convertido. E se você lê isso aqui e você se vê aqui, talvez você devia rever a base da sua confiança. Você de fato é convertido? E se você de fato já creu em Cristo Jesus como Senhor, por que você não conhece essa gloriosa liberdade que vem através de Jesus Cristo na santificação? Talvez você devia parar e perguntar a Deus, investigar mais o seu estado diante de Deus. Esse é o impacto que esse capítulo deseja provocar em nós, nos levar à reflexão diante da realidade do pecado na vida humana. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite e que Ele ouça a petição de todo verdadeiro penitente que nessa noite se humilha diante dEle e o busca de todo o coração. Ó Deus, nós te damos graças por Tua palavra, graças por Jesus Cristo nosso Senhor, porque é Ele quem nos livra do corpo dessa morte, é Ele que livra miseráveis pecadores como nós e nos introduz a uma nova vida no Espírito. Eu quero orar por todos aqueles que nessa noite estão debaixo da carga do pecado, gemendo como escravos, e gritando: quem me libertará? Ó Senhor, que a resposta que ressoa tão claramente na Tua palavra encontre abrigo nos seus ouvidos e corações. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele nós damos toda a honra e toda a glória nessa noite. Amém.